Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre gestão da ansiedade e meditação. Então, oi, Daniela, nós vamos conversar um pouquinho sobre entender um pouco melhor o que é a técnica de meditação e o estado de meditação e como que ele impacta positivamente na nossa forma de lidar com a ansiedade, dentre tantos outros estados emocionais também, às vezes semelhantes, vamos dizer assim. Quando a gente fala de meditação, nós, dentro do The Rose Method, nós estamos falando tanto do treinamento quanto do estado, né? O estado que seria uma de meditação ou o estado de intuição, no qual nós conseguimos acessar insights, ideias que não são comuns para nós no nosso padrão de raciocínio lógico. E quando a gente fala disso, qual que é a nossa intenção? A intenção com o exercício de meditação é ampliar a nossa percepção. Então, tanto a autopercepção, né, a percepção de nós mesmos, que vai ser fundamental nesse processo de efeitos da meditação na gestão da ansiedade, quanto a percepção do que acontece à nossa volta também. Quando nós exercitamos meditação, nós conseguimos, com o treinamento contínuo, gerar essa ampliação da nossa percepção dos nossos padrões de pensamento, dos nossos padrões de resposta, né? Sejam respostas só emocionais, mentais ou efetivamente uma ação, né, que você realize e que de alguma forma interfira diretamente na vida de outras pessoas. Quando nós começamos a ampliar essa percepção, então a meditação se torna uma ferramenta para desenvolver essa capacidade de notar como nós funcionamos e aprender como nós podemos transformar aquilo que já não gera mais resultado produtivo ou positivo, enfim, para nós. A meditação ela é tanto, como eu falei, técnica quanto estado. Então, quando a gente fala de técnica, nós estamos falando no The Rose Method de treinamentos em que você vai escolher um determinado objeto, seja uma imagem física ou só mental, né, com os olhos fechados, seja um som físico ou só um som mental, que depois, obviamente, é uma técnica um pouquinho mais avançada do que a imagem mental. Para alguns é mais fácil o som, para outros imagem, dependendo da característica de personalidade ou até de facilidade mesmo pelos estímulos que a pessoa já teve ao longo da vida. E quando nós treinamos essas técnicas, o nosso objetivo principal é saturar o raciocínio lógico. Por quê? Porque o raciocínio lógico ele funciona com base em associações, julgamentos, categorizações, e nós vamos ficar o tempo todo alimentando a nossa mente dessa diversidade de associações possíveis, tá? Então, quando nós fazemos isso, né, ficamos estimulando esse processo de associação contínua, nós estamos quase bloqueando a nossa capacidade de percepção mais ampla, que seria, por exemplo, quando você fica ansioso, você conseguir perceber o começo do ciclo da ansiedade e sair dele antes que você esteja preso já nessa inércia, né? Dos pensamentos recorrentes, ruminantes, dessas preocupações que fazem com que você depois entre num estado emocional que provoca uma série de sintomas físicos, né, sinais e sintomas, que vão ser desconfortáveis e vão gerar, às vezes, outras consequências. Pode ser tanto um desconforto só para você, quanto para outras pessoas que estejam naquela mesma situação. Então, quando a gente fala de cessar, silenciar a mente, nós estamos falando dessa mente lógica, tá? Dessa mente associativa, que vai fazer esse processo de uma forma natural, porque é como nós funcionamos no dia a dia. E essa mente associativa, ela é fundamental, ela é a mente que fica alerta e que está pronta para responder a todos os estímulos que nós recebemos, externos ao nosso corpo ou do nosso próprio corpo.
No entanto, esse alerta é um alerta condicionado, né? E muitas vezes também é relacionado à nossa própria genética, à nossa história como seres humanos, não só relacionado à nossa família diretamente, mas também àqueles registros que estão impregnados ali no nosso próprio DNA, que são registros de experiências da espécie. Então, tanto os registros de experiência da espécie, quanto os registros de experiência da sua própria família, né, da sua própria linhagem genética, vão fazer com que você responda de uma determinada maneira, né, num determinado padrão, a determinados estímulos. Então, vamos supor assim, que você tenha uma apresentação de trabalho, uma apresentação importante para você, para pessoas importantes, seja da sua empresa ou de outra empresa, enfim, e que você fica ansioso porque você tem uma expectativa alta de um resultado, que o resultado seja positivo. E aí você começa a ter os sintomas, digamos assim, né, do estado de ansiedade, que é uma respiração um pouco mais curta, uma aceleração cardíaca, e aí aquilo vai gerando sensações no seu corpo e reforçando aquele padrão mental que faz você ter medo de tudo de ruim que possa acontecer naquele evento futuro. Só que se nós parássemos para ter uma percepção mais ampliada, se nós tivéssemos mais clareza, que é o que a meditação nos dá, né, quando nós fazemos o exercício com frequência, se nós tivéssemos clareza no momento em que esse estado começa a se desencadear, o que nós faríamos? Olharíamos para os nossos pensamentos, veríamos que estamos criando, na verdade, um bloqueio, né, ou produzindo aquela sensação, aquela emoção, né, que é ruim, que não te ajuda, que não é produtivo para você, e você, no mesmo instante, você poderia tomar a decisão de pensar naquilo que você quer que aconteça, que é um pouco que a gente vai falar na semana que vem sobre construção e reprogramação de mindset, né, de atitude mental. Então, a meditação ela vai nos dar essa percepção cada vez mais ampliada, como se nós olhássemos para nós mesmos a uma certa distância, como se fôssemos outra pessoa, né? Não seríamos, mas a visão daquela parte do cérebro que é o córtex, que consegue tomar decisões voluntárias, olhando para o funcionamento do nosso cérebro emocional, que toma as decisões por instinto, de forma condicionada. E aí o que acontece? Quando a gente consegue olhar, você consegue decidir o que vai fazer. Então, se eu continuo na inércia, se efetivamente não consigo sair daquela inércia, ou se eu vou mudar de atitude e eu vou colocar foco naquilo que eu quero e vou me preparar com antecedência para todas as circunstâncias possíveis, tá? Então, essa questão de preparar para as circunstâncias, o que fazer para construir esse mindset, a gente vai destrinchar isso um pouco mais na próxima live. Hoje a gente vai falar mais sobre meditação. Então, o que acontece do ponto de vista cerebral, né? Quando nós treinamos, e aí eu tô falando de pelo menos 5 a 20 minutos todos os dias, se você, óbvio, não tem nenhum treinamento prévio, tem que começar aos poucos, tem que colocar um tempo mais curto para que você também se motive a continuar, senão vai ficar maçante e aí você vai se desanimar rápido. Então nós temos que pôr metas viáveis, né? Metas que sejam alcançáveis para a nossa condição, cada um para a sua. Então quando a gente fala de treinamentos diários, quando eu consigo colocar, e depois eu falo um pouquinho mais sobre sugestões para colocar na rotina, mas quando nós conseguimos treinar com frequência, com regularidade, é como qualquer outro hábito, né? Nós vamos predispor o nosso corpo, a nossa mente a fazer aquilo com frequência, todos os dias. E vamos aprendendo também, que é também um paradigma forte nosso dentro do The Rose Method, que é encontrar prazer em fazer, mesmo naqueles dias que às vezes tá com sono, tá cansado,
teve pouco tempo, quase não teve intervalo, você arranja 2, 3 minutos e para fazer um exercício, tá? Por quê? Porque no nosso dia a dia, e não é só no padrão ansioso, não é só para quem tem momentos de ansiedade com mais frequência, mas nós todos, humanos em geral, nós tendemos a ficar a maior parte dos nossos dias, tirando a hora que nós estamos dormindo, né? E lógico, independentemente aí, não estou falando se a gente dorme bem ou não vou entrar nesse mérito, mas vamos dizer assim, que a gente fica a maior parte do dia, quando estamos acordados, em alerta, né? Em um estado que nós respondemos e tomamos decisões a maior parte do tempo de forma involuntária, de forma condicionada, automatizada. Isso é positivo porque nós gastamos menos energia, né, para fazer as outras coisas que são fundamentais, que precisam da nossa atenção. No entanto, muitos desses padrões, muitas dessas respostas condicionadas, elas tendem a nos prender a um determinado ciclo que às vezes não está gerando mais resultado positivo para nós. Então vamos dizer assim, vamos dizer que no trabalho você não gosta de ser cobrado, né? Então vamos dizer que você não goste que seja o seu chefe ou outro colega de trabalho, que essas pessoas te cobrem daquilo que é sua responsabilidade, vamos dizer assim, das tarefas que você assumiu. Quando você se depara com o fato de alguém vir e te pedir alguma coisa que foi combinado com antecedência, independentemente da pessoa estar certa ou não, tá? A gente não vai questionar isso por enquanto. Mas vamos imaginar assim, a pessoa veio e te falou, você já terminou aquele relatório, sei lá. E você já tinha marcado uma data para entregar, mas assim, você ainda não finalizou justamente porque o prazo não terminou. Então, você fica incomodado de que aquela pessoa venha te cobrar. A tendência é que você gere uma resistência, mesmo quando você deveria já estar com aquilo finalizado, às vezes gera uma angústia, uma ansiedade, porque você queria ter finalizado antes, por inúmeras razões pode não ter feito, e aquela cobrança é algo que te incomoda, independentemente de você ter feito ou não, estar dentro do prazo ou não. Isso provavelmente é algo que se condicionou por outras experiências que você teve antes, né? E até pela nossa própria formação, às vezes, a nossa forma nosso hábito em produzir, digamos assim, a maneira como nós somos treinados para sermos produtivos no dia a dia, principalmente na profissão. Então, você se depara com essa circunstância. Mesmo que você não responda para a pessoa, deixando claro que você não gostou do que ela te falou, mentalmente você respondeu. O seu corpo todo, de alguma forma, reagiu. Talvez você tenha se reprimido, você não expressou aquele sentimento, aquela emoção, aquele desconforto, mas ele está ali. Esse desconforto presente nós vamos sempre dar uma resposta, né, nesse estado de alerta. Então, independentemente de ser positivo ou não, às vezes você ficou super contente que alguém te falou alguma coisa, mas você também reprimiu aquilo. Isso é muito constante, tá? E quando nós estamos num estado de percepção, que nós exercitamos a nossa capacidade de perceber, tanto, por exemplo, como eu já comentei antes, em exercícios respiratórios, em momentos que você escolhe do seu dia para ser momentos mais contemplativos, fazer uma caminhada, ou no exercício de meditação, que é excelente para isso, quando você aumenta a sua clareza sobre os seus padrões, nesse momento você pensa assim, eu sei, eu estou respondendo assim porque isso me incomoda, eu já sei que me incomoda, tá tudo bem, às vezes você nem sabe bem a origem, não tem problema, mas você percebeu que aquela foi uma reação impulsiva, que você não parou e refletiu e falou, será que realmente vale, digamos assim, sofrer por isso, né? Resistir a isso? Tá tudo bem, né? E de repente você exercitar, inclusive, estar mais receptivo a ouvir efetivamente o que a outra pessoa às vezes tem a comunicar para você,
sem tantos julgamentos prévios, tá? Então, quer dizer que você vai romper com todos os seus valores e paradigmas? Não. Isso pode ser transformado com o tempo se você quiser, mas o importante é que você percebe e aquilo que não gera conforto em você, e às vezes também não geraria se você respondesse alguma coisa desagradável para outra pessoa, você pode mudar. Então, ter esse poder de mudança é uma das coisas que dá mais liberdade para nós e que nos permite evoluir mesmo, né? Como seres humanos, nos aprimorar, viver melhor, enfim, criar melhores relacionamentos. Então, nesse caso, a meditação vai atuar ampliando a nossa percepção, porque nesse momento, depois de, né, colocar isso na rotina, nós tendemos a estimular que silencie, na verdade estimular que silencie é um pouco estranho, mas nós fazemos com que silencie ou cale algumas redes neuronais que estão prontas para serem ativadas. Então elas estão prontas porque nós treinamos, reforçamos durante muito tempo aquele padrão de resposta, ainda que não tenha sido voluntário. Então, às vezes, foi o exemplo da nossa família, foi uma influência genética que nós reforçamos com o ambiente cultural, né? Foi a própria cultura na qual nós estamos inseridos, as crenças e os valores nos quais nós fomos formados, seja da família ou das escolas por onde nós passamos. Então, isso tudo vai criar um padrão de resposta e vai fazer com que algumas conexões neuronais, que são aquelas que são ativadas na hora da resposta, elas se silenciem durante o exercício meditativo. Vão se silenciar tanto aquelas que são positivas, quanto aquelas que você considera positivas, os resultados são bons, quanto aquelas que não geram resultados tão bons. Por exemplo, uma que desencadeia um padrão ansioso. E ansioso, não um ansioso legal, motivado, entusiasmado, não. Um ansioso que gera um desconforto, aquele que te trava, que te atrapalha, tá? Então, quando a gente pensa nisso, ao silenciar, é como qualquer relação com o som mesmo. Então, no dia a dia, se você está no centro da cidade, onde você mora, e tem muito carro passando, tem um monte de gente falando, ônibus parando, gente buzinando, qual é a tendência? Que muitos sons você não esteja escutando, né? Você não está ouvindo, porque existem outros muitos sons em volume muito alto, e aí o seu ouvido, ele capta o som, mas o seu cérebro, ele não interpreta, né? Ele interpreta aquilo que é mais relevante, vamos dizer assim, que é o que está no volume mais alto. Se, por exemplo, um determinado horário do dia, o fluxo de carros diminui, talvez até em alguns lugares cesse, vai diminuindo também o volume de pessoas na rua, vai ficando silencioso, o que você passa a ouvir? Você passa a ouvir, por exemplo, o som dos pássaros, dependendo do horário do dia, né? Passa a ouvir o som do vento balançando as árvores ou os galhos de árvore. Você começa a ouvir sons que antes pareciam não existir, mas eles estavam ali. E quando nós treinamos meditação, nós fazemos isso. Nós tiramos o ruído, né? Seja ele, não é necessariamente negativo, como eu já falei, então é algo que parece mesmo um barulho mental, né? Um turbilhão de pensamentos, confortáveis ou não para você, e que estão abafando ou estão encobrindo uma série de outros pensamentos presentes, né, gravados ali, que você não está acessando, e inclusive combinações de informações diferentes, que é uma das coisas que faz com que a meditação seja tão positiva para desenvolver a criatividade. Então, quando você silencia algumas conexões neuronais, você dá chance para que outras conexões se formem. Então, você passa a combinar, às vezes, informações que já estavam ali, mas estavam combinadas de uma determinada forma, num determinado padrão,
E você consegue abrir chance e consegue também fazer com que sobre energia, né? Porque conexões neuronais estão gastando energia ali, né? Então você consegue fazer com que sobre energia também para que outras conexões aconteçam. Essas conexões novas, elas vão trazer para você, às vezes imagens, né? Às vezes ou, digamos assim, conexões de palavras mesmo, associativas e tal, neste estado que você alcançou. Então, você saiu daquela lógica constante, associativa, comparativa e tal, e você consegue, às vezes, ter um insight de compreensão de algo que acontece na sua vida, seja, pode ser relativo diretamente a um momento que você está vivenciando que gere ansiedade para você, pode ser qualquer outra coisa. Às vezes você tem um incômodo pessoal, eu gosto muito de falar sobre gostos, né? Porque a gente entende que ou eu gosto ou eu não gosto, pronto e acabou. Não tem como ficar mudando de opinião. No entanto, o gosto, ele é totalmente construído, né? Então, se eu gosto que alguém fale alguma coisa para mim ou não, isso tem a ver com os discursos que eu já incorporei, com tudo aquilo que eu já aprendi. E aí, quando você se dá a chance de falar, mas se eu gostar disso, o que isso tem realmente de impacto? Vai ser tão ruim assim? Porque às vezes não tem nenhum impacto ruim, mas nós só estamos condicionados a não gostar daquilo, seja uma pessoa, seja a forma como ela fala, seja um ambiente, seja uma determinada tarefa no trabalho, qualquer coisa, tá? E nesse caso, quando você percebe isso, né, você consegue ficar mais receptivo, mudar a sua atitude. Se você não percebe, ou seja, se você é rígido e olha para isso como a única forma de reagir a determinada circunstância, a pessoa, etc., você não vai querer mudar, né? A sua mudança só vai acontecer quando você enxergar que alguma coisa não gera resultado produtivo. E, por isso, treinar meditação pode ser tão interessante nesse sentido, tá? E aí, quando a gente vai falando, então, quem tá aí, se quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu falo bastante, mas eu também sei ficar em silêncio. E aí, quando você for exercitar mesmo, então, existem muitos tipos de meditação, né? Eu, inclusive, nem conheço todos, com certeza. Dentro da metodologia que eu ensino, nós treinamos também uma infinidade de técnicas que, inclusive, podem ter variações dentro das técnicas que a gente já treina. Então, assim, são muitas possibilidades. O que é importante? Como eu falei na live de respiração, se você sentir que esse é um momento que você quer aprender, que você quer entender como funciona, ter orientação de um profissional, entra lá. No meu primeiro link da bio, você vai ter acesso a uma plataforma, que é a plataforma da minha empresa, que você consegue ter acesso a 14 dias gratuitos de aulas de meditação e respiração e também de aulas de meditação, respiração e movimento, né, com técnicas isométricas e tudo mais. E workshops que treinam habilidades comportamentais. Também são super complementares a esse desenvolvimento técnico, né, mais prático da meditação. Agora, se não é o momento, não vou fazer isso agora, você tem a oportunidade de, pelo menos, estabelecer alguns horários para que você consiga exercitar isso. Então, eu normalmente sugiro, e é o que nós treinamos em geral, né? Posso falar como professores, assim, né? Dos meus colegas também, manhã e noite. Então, eu já tinha sugerido lá atrás, na live de autopercepção e na live de respiração, pela manhã, acabou de acordar, ao invés de colocar uma atividade logo na sequência, ou levantar correndo para fazer alguma coisa, tira ali pelo menos uns 5 minutinhos. Se você já tem alguma prática que você faz de manhã,
se você conseguir uns 20 minutos para você fazer respiratórios e para fazer outras técnicas, melhor. Se você não tem isso, não tem conhecimento suficiente, né, para saber o que fazer naquele momento, tira ali uns 5, 10 minutinhos, tá? Para você também não precisar fazer nada correndo. E aí faz algumas respirações profundas, traz a sua atenção para aquele momento com mais, se tornando mais presente mesmo, tirando um pouco da resposta aos estímulos externos, percebe o seu corpo, como já falei também, evita pegar o celular antes de fazer isso. E aí, naquele momento, vamos dizer que você tenha feito já algumas respirações profundas e tal. Aí, uma técnica que é muito comum por exemplo, escolher uma paisagem, por exemplo, um pôr do sol, que o pôr do sol costuma ser muito admirado pelas pessoas, mesmo quem não tem oportunidade de vê-lo, né, ao vivo. Mas o pôr do sol é um momento do dia em que parece haver uma predisposição também a estarmos mais descontraídos. Então, o fato de lembrar, por exemplo, de um pôr do sol que você já viu, isso gera um determinado conforto emocional. Você fica mais receptivo para treinar a técnica, tá? Inicialmente, a forma mais fácil de treinar é você olhando mesmo para a imagem física, seja a imagem ao vivo do pôr do sol acontecendo, seja uma imagem que você tenha na sua parede, né, preferencialmente, mas óbvio que hoje a gente quase não tem, às vezes não tem nem parede para colocar tantos quadros, mas pode ser uma imagem de computador ou do celular. O ideal é que seja ao vivo, não dá para ser. Vamos usar os recursos que nós temos para exercitar ainda assim. Para não ficar, se for tela do computador, para não ficar tanto tempo com os olhos fixos, né, ou na tela ou no celular, fica um tempo com os olhos abertos, o mínimo que você puder piscar melhor, né, para gerar mais concentração, e aí fecha os olhos tão logo você sentir necessidade e tenta manter a reprodução da imagem mentalmente. A imagem sempre estática, ou se for com movimento, que seja um movimento ritmado. Então, nesse caso do pôr do sol, é como se você estivesse assistindo uma fotografia. Você não vai imaginar o sol se mexendo, tá? Você vai imaginar o sol numa determinada posição e ali ele fica enquanto você estiver se concentrando. Então, é como se fosse uma fotografia, estático. O que vai acontecer nesse processo? A imagem vai se perder, você vai devagar, outros pensamentos vão vir, a tendência é você associar aquele pôr do sol a experiências que você já teve, as sensações e ficar, né, construindo mentalmente, enfim, uma viagem. A gente realmente viaja, que é a coisa mais fácil que a mente faz, né? É se alimentar dessa diversidade que a associação e a comparação e a categorização trazem. Nesse momento, ao invés de se apegar às coisas que estão aparecendo na sua mente ou tentar controlar, não, eu não posso pensar nisso e tal, você simplesmente traz a atenção de volta à imagem. Então, se ela for uma imagem física, facilita por isso. Você fecha os olhos, percebeu que está começando a divagar muito, abre os olhos e fixa o olhar na imagem. Fecha os olhos de novo, procura reproduzir a imagem mentalmente. Ela vai ser perfeita, principalmente no início, né? Ela vai ser perfeita, com todas as cores e nuances e tal? Não, não vai, tá? E tá tudo bem. Se você se mantiver predisposto a se concentrar no pôr do sol, ainda que muitas vezes algumas pessoas ficam mentalmente pronunciando, né? Pôr do sol, para tentar se manter concentrado. São recursos que a nossa mente vai procurar utilizar para manter o foco ali. Então, é treinar, direcionar o foco e manter o foco, tá? O que vai acontecer? Essas divagações são normais, você vai aos poucos conseguindo trazer a sua mente para essa imagem e com o tempo de treinamento, então, o primeiro dia é bem difícil, o segundo é difícil, terceiro difícil, quarto difícil, um pouquinho menos, tal, e
você vai aos poucos conseguindo ficar mais tempo sem dispersão, né? Sem distração, com estímulos externos, principalmente sonoros, porque você vai ter fechado os olhos, e sem dispersão mental com essas associações que vão surgindo. Isso é muito particular de uma pessoa para outra, tá? Não acontece assim, todo mundo num determinado tempo, se treinar todo dia, não é tão matemático. Por quê? Porque cada um tem uma facilidade também, como eu falei antes, por exemplo, de concentrar-se mais em imagem ou mais em som. Para mim, som é muito mais fácil. Tanto o som físico, então você pode, por exemplo, escolhe uma música que você goste. Isso já é um exercício simples, mas que exige bastante. Assim, escolhe uma música instrumental que você goste muito, fecha os seus olhos, senta numa posição confortável, de preferência sentado sempre, tá? Para a coluna ficar ereta e a cabeça no prolongamento da coluna. Senão também treinar meditação deitado é relaxamento, porque vai dar sono, né? A gente tende a entrar nessa predisposição ao sono. Então a ideia é ampliar a lucidez durante a meditação. Então, preferencialmente sentado e a coluna alinhada, tá? Então, você coloca uma música que você goste, porque esse sentimento de admiração nos mantém mais presentes, tá? Então, é também usar esse recurso para você ter mais prazer e mais satisfação em fazer. Então, você escolheu essa música instrumental, fechou os olhos. O seu exercício é se manter junto do movimento da música, que pode ser ou de um instrumento só, ou a melodia, ou a harmonia, e depende se você tem muito conhecimento musical, uma percepção auditiva extraordinária ou não, enfim. O importante é que você escolha e você se concentre sem deixar que a sua mente faça outras associações. Esse sem deixar não é tentar controlar os pensamentos que vêm, é trazer logo de volta a sua mente para aquele objeto de concentração, que é a música. Outros sons que aparecerem, traz de volta a atenção à música, procurando fazer com que a sua mente, ela quase se torne a música, né? Ela se identifica tanto com aquele som que você tem uma hora que não percebe mais sensações do corpo, não percebe mais a posição que você está, o seu corpo está totalmente descontraído e confortável, e o emocional também, os movimentos do emocional, eles tendem a se abrandar e até cessar, tá? E nesse processo, né, inclusive para quem entrou depois, nesse processo, o que vai acontecer? Em algum momento, a sua mente, está se esforçando para fazer associações, julgamentos, categorizar e tudo mais, ela vai ficar cansada de dar atenção a uma única coisa, né? Nesse caso, a música ou a imagem, por exemplo, do pôr do sol, e aquilo vai gerar essa saturação do seu raciocínio lógico, porque ele está tentando fazer associações e você está treinando para ficar focado numa coisa só. Quando essa saturação acontece, nós fazemos silenciar essas conexões neuronais que estavam mais ativas e deixamos ativar outras. Então, quando começa a ativar outras, esse é o momento em que você percebe, às vezes, surgir aqueles pensamentos que estavam em segundo plano, que estavam meio abafados, assim, pelos pensamentos mais comuns, mais recorrentes. E isso nos pode trazer algumas memórias que nesse momento nós buscamos ressignificar. E aí é importante falar aqui que esse é um dos motivos porque nós não treinamos, não ensinamos só meditação. Então, nós ensinamos uma reeducação respiratória, pelo menos, um treinamento para descontrair e reprogramar a nossa atitude mental, e aí sim nós entramos no exercício respiratório, no exercício de meditação. Quando nós fazemos essa preparação anterior, né, que é a preparação mínima, sendo que em alguns casos nós treinamos também o nosso corpo. Oi, Ludi. E aí, o nosso objetivo qual é?
é nos preparar para que, num exercício de meditação, que vem uma memória que às vezes não é tão confortável para nós, nós estejamos preparados para lidar com ela. Então, veio uma memória que eu preciso ressignificar ou mudar a minha percepção sobre ela. Quando a gente está no comecinho, vão te ver também. Vão te ver, né? Bom saber que você está aí. Quando a gente está bem no comecinho do treinamento, nós ainda não temos tanta habilidade, por exemplo, para mudar a nossa respiração para uma respiração mais lenta, caso ela se acelere. Nós não temos tanta habilidade de mudar a nossa programação mental quando os pensamentos associativos, eles geram às vezes emoções não tão agradáveis. Mas então é o objetivo que nós consigamos aos poucos preparar o nosso emocional, preparar o nosso corpo para que quando chegar nesse momento do exercício de meditação, nós olhemos para essas memórias sem nos envolver. Então o exercício é olhar sem interferir e aí conseguir, olhando sem interferir, ver se realmente você quer reagir como normalmente você reagiria àquilo, ou se aquilo tem realmente o significado que você dava para aquela experiência. Nesse instante nós conseguimos mudar, ressignificar muitas experiências que antes não eram prazerosas para nós, mas que agora podem fazer sentido. Então, dar um novo sentido para aquela experiência que vai te proporcionar uma sensação de conforto, de bem-estar e ao mesmo tempo no seu dia a dia vai te dar clareza para você olhar para circunstâncias semelhantes e ao invés de, ao se deparar com aquela experiência, rapidamente ser um gatilho para você entrar no ciclo vicioso da ansiedade, por exemplo, você conseguir antes, né, respira fundo, olha para aquela circunstância e fala, bom, eu já enfrentei isso olhando de fora, de uma perspectiva mais ampla. Então agora eu consigo também. Então no dia a dia você começa a ampliar seu ângulo de visão para olhar para as suas próprias experiências e para os seus próprios padrões de resposta, tá? E aí quando nós fazemos esse exercício, ele vai se tornando no dia a dia também algo mais comum, mais confortável para nós e mais até prazeroso. Então você fala assim, olha, hoje podia ter passado por uma situação super desagradável, eu consegui passar por ela de uma forma tão leve, cultivei meu bem-estar, estou me sentindo bem e ainda não gerei nenhum desconforto em outras pessoas com as quais eu convivo. Normalmente quem segura as pontas normalmente é quem está mais perto, né? Família, cônjuge, etc., amigos e tal. Então, esse é um dos efeitos mais interessantes quando a gente correlaciona meditação e gestão das emoções e do estado de ansiedade, tá? E também vai acontecer durante o treinamento de vir imagens e sensações super positivas e o que tende a acontecer pelos alunos que eu já orientei, que oriento, pelas pessoas que eu conheço, é que nesse momento em que você consegue silenciar mesmo, né, os pensamentos recorrentes, que você tem insights de compreensão. Então, você consegue compreender por que você age de determinada forma em determinada circunstância, por que tal pessoa reage ao que você faz de determinada forma. É como se as peças fossem se encaixando e você tem mais clareza sempre que você for tomar uma decisão, desde a mais simples até as decisões mais complexas, né, vamos dizer assim, você tem mais clareza para avaliar, né, aquilo de fora, sem um envolvimento emocional e sem uma resposta impulsiva. Então, é basicamente isso, né? Lógico que esse tema também se estende,
Mas se eu avançar um pouquinho mais, a gente vai entrar no que é o nosso tema da semana que vem. Então, se alguém que tá aí tiver alguma dúvida, quiser me mandar alguma coisa, a gente conversa ainda mais um pouquinho. Se não, na próxima sexta, nós vamos falar sobre reprogramação, né, de atitude mental, reprogramação de mindset ou construção de um mindset que nos permita encarar, enfrentar momentos de oscilação emocional e mais especificamente de ansiedade, tendo nos preparado com antecedência e naquele momento também conseguir cultivar uma atitude que seja mais produtiva, que gere melhores resultados. É isso. Alguém queria comentar ou fazer alguma pergunta? Oi para todos. Não sei exatamente quem tá aí, mas o Glaziele, Bru. Então tá bom. Bom, se vocês participarem na próxima sexta, nos encontramos lá. De qualquer forma, eu vou salvar esse vídeo no IGTV e depois da semana que vem também vai ficar salvado lá, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e obrigada pela companhia.